Olá, amigos e amigas do nosso Economia e Desenvolvimento. Estamos no ar nesta semana, chegando frio aí, né? Vamos ter o mês de agosto também que é a característica do mês de agosto, frio e chuva. Mas setembro está chegando. E quando setembro vier, a primavera vem junto, né, Vilmar? É verdade. Conhece a primavera? Com todo Conhece aquele glamour. bem a primavera? A primavera. Com todo aquele glamour de romantismo. Que beleza. Flores. Muito bem. Cara apaixonado, né? Nada como um cara apaixonado. Bom, nós começamos sempre, e a tradição aqui no Economia e Desenvolvimento, começar pelo espaço conversando sobre contabilidade. E nesse espaço, Giovanni D'Agostini. E aí, o mestre Giovanni? Tudo tranquilo? Tá sério hoje o homem? Tá sério hoje. Cumprimento, né? Cumprimentos. E aí, qual é a pergunta que tu tens aí para ele? Pro Giovanni? Pro Giovanni tem uma pergunta aí, que é a questão da CBS. Sobre um projeto de lei, é isso? Pois então, muito vem se discutindo, né, desde sempre, a reforma tributária, né, a necessidade de se fazer uma reforma tributária no Brasil. E realmente é uma necessidade urgente, né? A República clama uma reforma tributária porque nós estamos muito atrasados economicamente pela falta dela. Recentemente, o ministro Paulo Guedes, que eu reputo um dos melhores economistas do mundo, eu confio muito no trabalho dele no governo, ele encaminhou para o Parlamento Brasileiro o projeto de lei número 3887. Esse projeto de lei, ele pretende substituir o PIS e a COFINS por uma contribuição nova, chamada CBS, que é Contribuição Social sobre Bens e Serviços. Bom, essas contribuições, elas servem para financiar a Seguridade Social, né? Então, lá a Seguridade Social ela é financiada pelas empresas, pelo governo, e a parte que no que tange ao governo a fonte de arrecadação, ela tem como base o faturamento das empresas, as receitas das empresas, a folha de salários e o lucro das empresas. Isso está previsto lá na Constituição Federal. Então, a primeira pergunta, eu acho que nós temos que fazer uma reflexão sobre esse projeto de lei, é se ele vai atender a necessidade e a demanda da economia brasileira. Embora eu acredite na competência dos gestores na área da economia, que estão no governo, eu tenho severas críticas a esse projeto de lei. Eu acredito que ele deva ser profundamente modificado para atender a esses anseios. Então, primeiramente, me parece que antes de fazer essa reforma tributária, é necessário a gente pensar numa reforma administrativa. Eu quero dizer o Brasil, né, como um todo, precisa ter um mote de qual o tamanho do Estado. É a reforma do Estado. Qual o tamanho do Estado? Até onde o Estado pode crescer, em termos de tamanho, né? De carga tributária sobre o PIB. Então, vamos imaginar ali que a gente tenha um planejamento de que essa carga tributária, o tamanho do Estado, seja de 30% do PIB. Então, a partir disso, se faz uma profunda reforma constitucional para estabelecer os limites, os critérios e o modus operandi da administração do Estado. Então, tendo isso, aí nós faremos uma reforma tributária, primeiramente em nível constitucional, para atender à demanda administrativa do que o Estado precisa de financiamento para os seus gastos de acordo com o seu tamanho, né? Eu acho que esses projetos de lei que alteram tributos, simplesmente alteram um tributo pelo outro, através dessas leis ordinárias, a gente está trocando 6 por meia dúzia, porque a gente está colocando para dentro do sistema um novo tributo, mas de acordo com esse sistema intrincado que existe hoje no Brasil, que é o sistema tributário, que está posto na Constituição Federal, não é? Então, mais precisamente sobre essa CBS, essa nova contribuição que pretende substituir o PIS e a COFINS, eu acredito que vai aumentar a carga tributária, vai aumentar a complexidade. É um projeto de lei que ele é recessivo,
e ele acaba fazendo com que as pequenas e médias empresas sejam muito prejudicadas. Por que isso? Porque nesse projeto de lei está prevista a alíquota de 12%, né? Então, hoje, o sistema não cumulativo de PIS mais COFINS dá 9,25%, e o Poder Judiciário já determinou ali uma ampliação do leque dos créditos. Então, o governo previu nesse projeto de lei que a alíquota passa a ser 12%, não é? Incide ali sobre as receitas das empresas, e as empresas poderão adjudicar tão somente as compras de bens e serviços mediante a nota fiscal do fornecedor e com o devido destaque da CBS na nota fiscal do fornecedor. Isso quer dizer que quem emprega diretamente mão de obra não tem crédito, porque a adjudicação ela tem como condicionante o destaque da CBS nas notas do teu fornecedor. Não estimula a criação de empregos. Pelo contrário, Claro. desestimula, estimula a pejotização, né? Que a mão de obra passa a ser empresas também. Né? Uma outra questão também que eu vejo muito prejudicial é que as empresas de pequeno e médio porte que porventura não consigam estar no Simples, ou optem por não estar no Simples, porque nem sempre o Simples é vantajoso. Claro. Né? Por exemplo, empresas que têm débitos com a Fazenda, com qualquer da Fazenda, está devendo lá um ISSQN, já não consegue entrar no Simples. Então, essas empresas, elas não têm uma estrutura apropriada para gerir todas essas notas fiscais de compras de bens e serviços para conseguir adjudicar. E tem muitas empresas que, inclusive, nem podem entrar no Simples por questão legal mesmo. Não? Tem algumas atividades que estão impedidas, não é? Exatamente. Então, isso vai prejudicar essas pequenas empresas, não é? Em resumo, essa reforma vai aumentar e ainda tornar mais complexa a questão do imposto federal. Isso mesmo. Essa mini reforma, esse projeto de lei complementar, ele vai acabar deixando ainda mais burocrático, porque ao exigir que a empresa tenha que ter as notas fiscais das compras de bens e serviços como uma forma de conseguir adjudicar, ele ainda, além disso, ele previu a escrituração digital desse sistema todo. Então, tem lá as obrigações fiscais acessórias, que tem que fazer os registros individuais de nota por nota para que seja possível a adjudicação dos créditos. Em resumo, em Porto Alegre, por exemplo, somando mais 5% do ISS, vai para 14,25%, agora passaria a 17% alguma coisa, com a nova... Sim, nós temos o ICMS, que é um CBS, o ICMS vai ser como se fosse um CBS. Sim. Então, nós temos o ICMS, que é 18 alíquota, o ISS, que é 5 em Porto Alegre. Vai ter o CBS, que é 12, tem o imposto de renda, tem a contribuição social. Então, acho que a nossa carga tributária vai acabar aumentando, não é? Sem falar na carga tributária, que também vai aumentar em função da reforma administrativa, a reforma tributária do Estado, né? Que é outro capítulo. Né? Um outro ponto muito danoso, nesse projeto de lei está previsto que as associações privadas sem fins lucrativos pagam a CBS também. Então, tu imagina uma associação de bairro aí, que se constitui, por exemplo, com a contribuição aí dos vizinhos, né, dos moradores de determinada localidade, para contratar ali uma segurança privada. Então, sobre essas contribuições vai incidir a CBS. Agora, a grande verdade também é a seguinte, esse projeto vai para o Congresso e certamente as instituições, né, a sociedade e tal, os empresários, as representações vão influir, provavelmente isso aí vai ser modificado também, porque não é um projeto pronto, é pronto pelo governo, mas vai ser aprimorado e certamente essas questões que poderão complicar poderão ser tiradas do projeto. Giovanni, um abraço, muito obrigado pela tua presença, que foi muito esclarecedor, como sempre, né? Sempre. Esclarecedor Sempre esse rapaz. claro aí, e limpo. Além de conhecer, ele sabe se comunicar. Forte abraço e fico à disposição. Muito bem. No nosso Conversando sobre Contabilidade. Olá. Quando eu ganhar dinheiro e ter sucesso, serei feliz. Nada mais enganador e frustrante do que basear a sua vida nesse slogan. Há certo uma correlação entre ter sucesso e felicidade, mas correlação não é causação, ensina a psicologia. O sucesso não traz a felicidade, ao contrário, o que traz sucesso é a felicidade. E ser feliz é viver espiritualmente, saber que antes da matéria somos espírito, cultivar amizades sinceras, alegria no coração, nunca julgar os outros,
ter empatia e olhar a vida com otimismo e perseverança. A felicidade é feita de coisas simples, que você cultiva dentro de si. O resto, tudo será consequência desse modo de viver. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Bom, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento desta semana, eu estou recebendo aqui, viu, Vilmar? Um camarada que, olha, é um dos melhores amigos que eu tenho, eu digo que tenho, um cara que tem uma empatia, um camarada que realmente, onde ele vai, ele transmite a energia positiva, a energia boa, né? Julião Cunha, que bom tê-lo aqui, Julião. É coisa Pode boa. se cumprimentar, né? Bom dia ao Vilmar, bom dia a ti, Silvio, ao Evandro, nosso prefeito de São Jerônimo. É uma satisfação estar conversando contigo nesse programa, né, que na realidade economia e desenvolvimento é que hoje nós mais estamos precisando no momento que estamos É uma extensão enfrentando. daquele panorama, lembra que nós fazíamos na Bandeirantes? Panorama Band, na Bandeirantes, bons tempos. Trabalhei com o Silvio, foi um dos maiores âncoras que eu vi até hoje. Nós fizemos maravilhas dentro do programa, se eu contar, tem algumas pérolas do programa das chinchilas, né? Essa foi a melhor até hoje, mas depois eu vou contar com calma. Primeiro nós vamos... Tu veio aqui para contar essas histórias. As histórias do Batata, Mas, né? Julião, tu é de uma região, São Jerônimo. Quando eu vim para Porto Alegre, lá de Uruguaiana, em 67, a primeira coisa que eu fui conhecer era São Jerônimo, que tinha um carnaval, né, que era famoso, o carnaval de São Jerônimo. Era maravilhoso. E a cidade é uma cidade histórica. Então, o Julião já apresentou, eu quero reforçar a apresentação do Evandro, que é o prefeito lá de São Jerônimo. Evandro, muito prazer em tê-lo aqui no programa, né? E sei que tu está fazendo uma administração lá que atende os anseios da terra de São Jerônimo, cidade histórica, cidade que merece ter um prefeito como o Evandro. Tudo bem? Como é que está a coisa por lá? Como é que está o coronavírus lá, Evandro? Olha, Silvio, em primeiro lugar, dizer que é um prazer a gente estar aqui no teu programa, né? Juntamente com o Vilmar, a gente acompanhando aqui o nosso vice, o Julião, e dizer que da importância, né, da gente divulgar as coisas boas que estão acontecendo no nosso município. É uma oportunidade ímpar que a gente tem aqui hoje de fazer algumas colocações relacionadas ao município de São Jerônimo. Nós assumimos esse mandato, é a primeira vez que sou prefeito, já fui 4 vezes vereador do município e agora sou prefeito, e eu tenho tido aí uma oportunidade de governar a terra onde eu nasci, né? Nasci, me criei em São Jerônimo, eu tenho uma vida dedicada a esse município. E nós temos feito no município um combate muito forte nessa questão do coronavírus e sem nunca se descuidar da gestão, né? Nós continuamos fazendo as obras, as coisas estão acontecendo de forma normal, a gente tem dado atenção a todos os segmentos. Claro que essa questão do coronavírus já tem nos consumido muito, e esse ano não foi só coronavírus, nós enfrentamos uma seca violenta no nosso município, né? A gente tem hoje 2.000 quilômetros de estrada de chão batido, né? Onde ficam os nossos colonos, os nossos produtores rurais. Então enfrentamos seca, enfrentamos esse grave problema do coronavírus, tivemos a enchente e agora estamos enfrentando também a raiva, né, que tem atingido os nossos bovinos. Então, foi um ano muito difícil, mas que a gente tem avançado bastante em várias questões. Hoje mesmo, pela manhã, ainda passei no nosso hospital. Nós temos um hospital regional onde nós inauguramos 5 leitos de UTI, hoje estamos inaugurando mais 5, são 10 leitos de UTI. Um hospital que tinha 100 leitos vai passar a ter 250 leitos agora, com toda a transformação que passou o investimento do Hospital Ernesto Dornelles em São Jerônimo. Então, nessa pandemia, de tantas coisas ruins que aconteceram, a gente teve esse fato positivo, que é o crescimento do nosso hospital. Quantas pessoas morreram lá, se morreram? Eu não tenho o número exato, mas eu acho, né? Porque isso aí tu sabe que vai evoluindo. O último número que eu tive foi 3 pessoas. É insignificante, né? Porque insignificante. nós temos que colocar a coisa num contexto todo, né? Exatamente. Eu frequentei muito para fazer matérias em hospitais,
só num hospital em Porto Alegre que morrem mais de 50 pessoas por dia, de várias doenças. Quer dizer, Exatamente. Aí coloca o mais fácil colocar o Covid. exatamente. Exatamente. Então a gente fez vários investimentos, nós fomos pioneiros em várias questões no Estado relacionadas a essa questão do coronavírus. Nós fomos o primeiro município a radicalizar o fechamento do comércio. Nós, no início, naquele momento de surpresa, né, que nós ainda não tínhamos um sistema preparado para enfrentar a pandemia, nós resolvemos criar uma barreira, né, para que o vírus não avançasse, para que a gente pudesse preparar melhor nosso sistema de saúde para enfrentar essa pandemia. Porque a gente sabe que o coronavírus ele é um vírus não tão letal como o H1N1, mas o grande problema, que muitas pessoas ficam até assintomáticas em relação a ele, o grande problema é o sistema de saúde ele não conseguir comportar a velocidade de crescimento que é muito grande. E né? aí que se exige a proliferação, a gestão, né? como tu fizeste Exatamente. Então, aí no primeiro momento nós radicalizamos, seguramos, conversamos com a CDL, né, nossa Câmara de Diretores de Logística, explicamos para ele daquela situação e a partir daquilo ali a gente começou a avançar e criamos um comitê para enfrentamento do vírus, né, um comitê formado por profissionais, médicos, ele é liderado pelo nosso secretário da Saúde, pelo Ederson. Aí tem ali vários médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, profissionais da área da saúde, que nos orientaram de como enfrentar, a melhor forma de enfrentar a pandemia. Após isso, criamos um centro para doenças respiratórias agudas, foi um dos primeiros também a serem criados no Estado. Para quê? Qual era o grande objetivo? Que as pessoas que estivessem suspeitas do vírus, com doenças respiratórias, que não se dirigissem diretamente ao hospital. Porque se dirigissem diretamente ao hospital, ali ia se misturar com crianças que vão consultar com pediatra, com idosos com outros tipos de problemas, com pessoas com diabetes, com pessoas com problemas cardíacos, e aquilo ali poderia se transformar, né, o vírus começar a proliferar numa velocidade maior. Então, com esse isolamento que nós fizemos ali, a pessoa fazia a consulta, os médicos orientavam, em alguns casos suspeitas, de irem para suas residências ficarem isoladas durante um tempo, depois a gente fazia o teste, depois de 10, 12 dias fazia esse teste rápido aí. Casos mais graves, nós encaminhávamos para o hospital, ou seja, se tornou um centro de triagem, que foi o grande passo que nós demos para o combate para a pandemia, foi essa questão do Centro de Doenças Respiratórias Agudas. E ali, a gente começou, depois dali, a ter várias outras ações. Hoje, por exemplo, né, hoje a máscara, todos têm máscara. Também foi um dos primeiros municípios que optou pela questão da máscara, de colocar as máscaras. Naquela época não tinha. Se comprava máscara aí chegou a se comprar máscaras a R$4. Hoje uma máscara está centavos, tem máscara aí já por 50, 60 centavos. Por quê? Porque as empresas começaram a fabricar e a se dar por conta disso aí em grande escala. Né? E o preço, ele baixou. Então, com isso aí, a gente preparou o nosso sistema de saúde. Hoje, nós não temos ainda, digamos assim, um sistema de saúde pronto, digamos assim, para enfrentar a pandemia, mas infinitamente superior ao que tínhamos antes. Prefeito, Evandro, prazer em lhe conhecer, vice-prefeito Julião, prazer, porque nós somos vizinhos, sou de Camaquã, minha origem, minha terra natal é Camaquã. Camaquã é uma economia baseada basicamente no binômio ali, agricultura e pecuária, agropecuária. São Jerônimo é bem semelhante. Como é que está a economia de São Jerônimo e qual é a ênfase da economia de São Jerônimo, prefeito? Nós temos aí um grande percentual que ele vem da parte da agricultura, né? Principalmente o fumo, né, que lá pequenos produtores que vivem, né, da fumicultura. E temos também outras economias, mas tudo na área da agricultura, que deve dar em torno de 37% da nossa arrecadação. Depois a gente tem a área mais forte, é comércio e serviços. Então são as duas áreas principais, temos apenas uma grande indústria, né, de grande porte, que é a Multilab, que é uma empresa de medicamentos, que foi comprada agora pela MS, que é a maior empresa de medicamentos na área de genéricos do Brasil, que comprou a Multilab, que é a nossa grande empresa. E temos, né, algumas outras indústrias, temos a Sil, lá, que é uma indústria também relativamente grande, a Bristol, né? Temos a JGB, que está crescendo muito, que ela trabalha com essa área de equipamentos para segurança,
que também tem crescido bastante. E no mais é o comércio, né? De indústrias, as maiores é essa. Pecuária também, prefeito? É relativamente bem, não é nada de muito expressivo, mas é alguma coisa, né? Mas nada de muito expressivo. Também temos uma empresa de ônibus, que também é uma grande empregadora, que agora está enfrentando uma grande dificuldade, que eu acho que isso aí tem sido geral, né? Principalmente nesse segmento. Como é que é o nome da empresa? Vitória. Ah, Vitória. Né? Vitória, Eu me lembro, né? Vitória é 30 famosa, anos do Expresso Vitória. 30 anos, a grande... É. E o nosso hospital, que eu falei há pouco tempo, com essa ampliação dos leitos, vai passar a ser o maior empregador do município. Hoje o hospital tem em torno de 400 empregos diretos e com ampliação que vai ter até março do ano que vem, ela vai até o final do ano, eles inauguram 100 novos leitos. E até março, mais 50. Então, são 150 novos leitos. Pegando uma média aí de 2 empregos por leito, que é mais ou menos o cálculo que se faz, teremos 700 empregos no nosso hospital. Empregos indiretos, que é mais ou menos... indiretos vai ser... Quatro indiretos para cada direto. Exatamente, isso aí. Vai se tornar um grande polo de saúde. A gente ouvindo, exatamente. A gente ouvindo o prefeito Evandro lá de São Jerônimo, chega à conclusão que essa questão da pandemia, do ponto de vista da Prefeitura de Porto Alegre e do Governo do Estado, estão sendo muito mal gerenciadas. Por que não se espelharam no prefeito de São Jerônimo? E outros prefeitos, né, que também fizeram o seu dever de casa. Aqui a gente sabe, o prefeito Marquesan é teimoso, a gente sabe, eu conheço, pai e filho. Então, o prefeito optou por fechar, impedir inclusive os jogos da dupla Grenal, quando a coisa não é por aí. Ele não fez o dever de casa, nós temos insistido aqui, que era de pegar esse dinheiro que veio do governo federal e ampliar, como fez o prefeito Evandro lá em São Jerônimo, ampliar a oferta de leitos, que aí tu fica... Qual é a grande questão hoje do coronavírus? É a questão do aumento da demanda por causa da proliferação do vírus e a falta de oferta. Se houvesse aumento da oferta, não precisaria fazer o que está fazendo, essas burragens que estão fazendo aqui em Porto Alegre no Estado. Prefeito, mais uma vez, parabéns, né? Eu acho que São Jerônimo realmente merece um prefeito como esse, um prefeito que esteja... E é de lá, nasceu lá e sabe dos problemas, mas preocupado. E tem um camarada como o Julião. O Julião, eu conheço muito o Julião, porque o Julião é um camarada que motiva a comunidade, né, Julião? Como é que está a comunidade lá de São Jerônimo? Não, aproveitar que o Evandro falou nas empresas também, né? Isso. A Lebes é de lá, né? Nasceu lá, é de família, o hotel é muito amigo nosso, o seu Otélio Lebes, que hoje está fazendo palestras em todo o estado e fora do estado do Rio Grande do Sul também, né? Fora do Rio Grande. E então são pessoas muito, muito próximas. Eu trabalhei muito tempo na comunicação da Lebes, me orgulho muito em dizer isso aí. É verdade. E como tu está dizendo, a parte... Tu falaste uma coisa muito importante, Silvio, tu conseguiste conciliar duas coisas. O Evandro é a parte realmente séria, o Evandro faz aquela parte dos empresários, né? Uhum. Eu faço a parte social, né? O Mar tem que ter. Enquanto... Ele faz o trabalho sério e tu faz festa. É também. Não, até inclusive eu gosto que tem um fake lá que me chama o Fulião e o Bobo da Corte. E sabe que isso não me atinge, não me abala, porque eu sei que essa é uma grande qualidade. Olha que nós vivemos no mundo hoje, que a comunicação, né, Vilmar? A comunicação, a empatia, e o Julião tem tudo isso aí, tem a comunicação e a empatia, é fundamental. E cantamos, né, senhor? Claro. Não, vou te trazer para cantar aqui. Isso aí. O hino do Grêmio. Não, já não, eu canto. Nós fizemos alguns programas, Vilmar. O Silvio fazia cada uma para mim, tu não tem noção também. Né? Aí tá o negócio. Tá, lá tinha cantores nos eventos. Nós fomos no Novo Hamburgo, um evento muito bonito, altíssimo nível. E nós tínhamos um programa muito bom, era bala mesmo nosso programa. Nós causando inveja na época em muitos comunicadores, a partir da maneira que ele também era o sério do programa, né? Como o Evandro, e eu fazia toda a parte da música, do entretenimento. Nós levávamos um artista por semana no programa, né? E, bom, mas o que vem a ser isso? Em Novo Hamburgo, por exemplo, o Silvio chegou e disse, o Júlio canta mais que esse cara, te lembra? Silvio, por amor de Deus, Silvio. Rapaz, se atracamos a cantar, nós tínhamos que sair de lá, da época, de Novo Hamburgo, nós teríamos que ter que sair de umas 11 horas da noite. Resultado, fiquei cantando até 3 horas da manhã e nós tudo ali. Mas por quê?
porque a gente associava, tinha os empresários, tínhamos umas coisas boas, e hoje não é diferente, Silvio. Eu vou dizer para ti, dentro da prefeitura, o Evandro está dentro do gabinete, eu não me importo ficar na frente, recebendo. Tem coisas que não chegam nem nele, entendeu? Não precisa chegar nele. Porque, pô, uma troca de lâmpada, uma coisinha ali, isso, parte social, são coisas que nós estamos resolvendo e estamos resolvendo bem, entendeu? O que nós temos hoje? Uma cidade organizada, nós estamos trabalhando em cima de quê? De manter os bairros. Nós temos uma obra praticamente em cada bairro. Nós asfaltamos mais ou menos quanto, Evandro? São mais de 40 ruas, 16 milhões de investimentos só esse ano em São Jerônimo. Tem tudo isso aí, tá entendendo? Então tem essa parte aí que a gente tem com os bairros, os líderes de bairros, conversamos bastante. Esta semana, agora, semana que vem, já vamos entrar em outro bairro, né? E um fatores importantes que muitas vezes eu estava vendo o Evandro aqui falar sobre o nosso ponto do Covid, né? Nós explicarmos para a comunidade isso, que muitas vezes a gente não tem tempo, né? De ter tirado toda a demanda do hospital e levado para ali. Então, nós não estamos aproveitando, nós estamos entrando na fase do marketing agora, porque a gente tem que divulgar o que a gente faz. Claro, e nós estamos fazendo bem. E quando o Silvio me pediu que eu viesse aqui e me dar essa oportunidade, eu tenho vários amigos dentro da comunicação e um dos número 1 meu é o Silvio Lopes. Nós não tivemos uma rusga, uma briga em todo esse tempo que nós trabalhamos juntos, nem sequer, né, sempre rindo e trabalhando. Então eu digo, para mim é um privilégio quando o Silvio me disse, eu já era para ter vindo aqui, mas o tempo hoje de manhã eram 7h30, o Evandro já estava no hospital, eu já estava atendendo uma demandinha assim pequena, mas que no Vultuoso ela é grande em função do que tu vai fazer para a pessoa. E eu acho que o carinho. E outra, um dia uma senhora na praça chegou assim, eu posso falar contigo, Julião? Eu sou gestor 24 horas. Tinham pessoas, não, aqui não, é só no meu gabinete. Vamos parar com esse troço de estrelismo e narizinho empinado. Porque o gestor que estiver nessa fase, o político que estiver na fase de se achar que é o dono do mundo, esse pode ter certeza. Na outra não empata, não emplaca. Julião, Evandro, aqui muito prazer em tê-lo aqui. O programa está aberto aqui, eu tenho a certeza. Eu adoro São Jerônimo, tu tem que ver, eu tenho que ir lá na... Vamos lá. Exemplo de sintonia entre o prefeito e o vice. Isso é importante para a comunidade. Prefeito, muito obrigado. As ordens aqui sempre, vamos mostrar depois. Vamos fazer um programa lá, Julião. Mostrar lá São Jerônimo, a história de São Jerônimo. Só para te contar uma coisa, também. Eu e o Evandro juntos fomos bicampeão do estado do Rio Grande do Sul. Eu como treinador, o Evandro trabalhava comigo direto, era meu auxiliar técnico. Eu e o Evandro fomos tricampeão no Carnaval de São Jerônimo. O Evandro como mestre de baterias e eu puxador de samba enredo. Então, agora vamos... Estamos sintonizados. Também não se fez... Vocês trabalham por música. Não, o que está provado é que não se fez lá uma coligação, o Júlio é do PDT, eu sou do PSDB, e vários outros partidos nos acompanharam na coligação. A gente não fez uma coligação para ganhar a eleição, nós fizemos para governar o município. Isso aí. E eu acho muito feio, muitas vezes, o prefeito e o vice ganham a eleição, no outro dia estão brigados, cada um... Não se dão mais. Então, como Porto Alegre. Acho que isso é muito ruim. Então, todas as coisas que aconteceram e que deram certo, o mérito é nosso. O que dá errado, a gente assume junto. Fizemos muitas escolas novas no município, ampliamos escolas. Postos de saúde, são 4 ou 5 novos que estamos construindo. Amanhã estou indo inaugurar mais um no interior do município. Compramos para a área da saúde 12 carros, 12 veículos, 0 quilômetro, entre eles 2 vans. Como falei agora, inauguração da Chananeco, agora também, dia 12? Exatamente. O maior posto de saúde da história do município, nós estamos fazendo um posto para atender 10 mil pessoas na comunidade. Veículos na área da saúde, pontes de concreto, que São Jerônimo, acho que na sua história deve ter feito 4 ou 5, nós já fizemos 8 agora em 3 anos. Então, são várias questões aí que o município cresceu e cresceu muito. E nós vamos mostrar isso no programa. Vamos combinar, né, Júlio? Vamos mostrar lá pessoalmente, vamos lá. Convidado para assistir na inauguração do posto nosso lá, né, Evandro? Aí, essa cidade histórica que é São Jerônimo, graças a vocês que são de São Jerônimo, que apostaram num sujeito aí que está realmente agregando para a sociedade. Um abraço ao pessoal que está aqui com vocês, o Marcelo e o Tiago, né, que estão acompanhando vocês, assessores aí da Prefeitura. Prefeito, um grande abraço, parabéns. São Jerônimo merece realmente ter um governo como o seu, né? Ter o Julião aí como vice-prefeito e o camarada que estimula e, sobretudo, motiva as pessoas. Um rápido intervalo, nossa economia e desenvolvimento volta já já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro.
É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Semana passada, eu assisti uma entrevista com o presidente do Uruguai, quando foi perguntado se ele faria algum aumento de imposto, como uma forma de reforçar o caixa do Uruguai, da União, para quando acabar a pandemia, o isolamento. Achei fantástica a sua resposta ao dizer que não, absolutamente não. Como ele poderia matar aqueles que levantariam, que fortaleceriam o país? Seria como matar a galinha dos ovos de ouro. Se ele fragilizasse a economia, penalizando as empresas, cidadão, eventual recuperação seria muito mais lenta, se é que se recuperaria. Aqui no Rio Grande do Sul já se começou o papo de aumentar os impostos, não bastando o que estamos pagando. Veja aí, gasolina, 30% de ICMS, comunicações, 30%, energia elétrica, 30%, até a cerveja paga 27%. Alíquotas como estas já tiram a competitividade do Estado perante outros entes da Federação. Em Santa Catarina é tudo mais barato. E olha como está crescendo. E olha a quantidade de gaúchos de mudança para lá. E aí vem aquela pergunta: adianta para quem o aumento de impostos? Se alguém souber a resposta, envia para o meu e-mail, eu quero saber. O Rio Grande do Sul deixou há muito tempo de ser um estado vocacionado para a agricultura. Produzimos e entregamos, não transformamos, não agregamos valor, não fabricamos equipamentos, não geramos riqueza para o Estado. Se eu tivesse a oportunidade, reduziria todos os impostos aqui no Estado. Aposto com quem quiser que em 6 meses a arrecadação já seria maior que antes. Quem ousar, colherá os resultados. Vocês querem apostar comigo? Nesse bloco do programa Economia e Desenvolvimento, doutor Marcos, estamos trazendo uma pessoa aqui que vem pela primeira vez, né? Primeira vez aqui no nosso programa, é uma pessoa que é uma autoridade aqui dentro da área de distribuição de veículos, né, no estado do Rio Grande do Sul. Temos a honra de receber aqui meu amigo Vilmar Grovinats, que nós vamos receber o Paulo Siqueira. O senhor Paulo Siqueira, ele é o presidente aqui da seccional Sincodiv Fenabrave, ou seja, Sindicato dos Distribuidores de Veículos e da Federação Nacional das Revendas de Veículos, ou seja, representando todas as concessionárias de veículos do estado do Rio Grande do Sul. E o Paulo veio nos trazer um pouco do panorama que a gente tem enfrentado aqui, em especial não só nós como consumidores, obviamente, tentando atender, né, às nossas necessidades, principalmente quem hoje precisa de um veículo para poder se deslocar, para poder exercer o seu trabalho, para poder ter o seu ganha-pão, né, Vilmar? Sim. E ele também traz, obviamente, as dificuldades que as concessionárias de veículo têm observado no sentido do atendimento às diversas ordens das autoridades, no sentido de fechamento das suas unidades e da dificuldade de entendimento e de diálogo também, Vilmar, para que exista sim a possibilidade do atendimento dessa necessidade dos consumidores, como da mesma forma a manutenção dos empregos tão importantes para essa nossa população num momento de crise tão séria. Então, Paulo, é uma honra te receber aqui hoje no nosso programa e vamos começar conversando um pouquinho sobre os desafios que a Covid-19 tem trazido para o setor. Aliás, emendando um pouco na pergunta, nesse desafio aí que o Dr. Marcos coloca, Paulo,
houve uma situação em que foi proibida até a comercialização online de veículos, não é? Então chegou a ter uma dificuldade nesse sentido, uma questão de interpretação legal, mas antes de tudo eu queria agradecer pela oportunidade de poder estar aqui participando, né? O Dr. Marcos é um velho conhecido também, amigo, então fico muito honrado. Fico muito honrado com esse convite aí. Mas realmente é uma situação muito difícil, uma situação inusitada, né? Eu acho que ninguém estava preparado para isso. Eu tenho 40 anos de vida profissional, né? A nossa origem é do mercado financeiro, já uma empresa do grupo, né? Que ela tem essa atividade no mercado automotivo, e isso nos levou, inclusive, à presidência, a representatividade que a gente tem hoje no Sindicato do Comércio de Veículos. Para situar os espectadores, né, o setor automotivo ele é um dos setores mais importantes de qualquer economia ao redor do mundo. Ele responde por cerca de 25% do que poderia ser o fracasso ou o sucesso de qualquer economia. Ele responde por longas cadeias, né, produtivas em qualquer economia ao redor do mundo, como eu já disse. Então, aqui no Brasil não é diferente, nós somos cerca de 750 mil trabalhadores, né, em mais de 7.200 empresas relacionadas a esse segmento. Impressionante. E respondendo aí em torno de 5% do PIB nacional. Então vejam que esse segmento, ele caiu, ele teve o seu ápice em 2013, teve uma queda muito grande por uma crise econômica internacional, não foi que se refletiu no Brasil. 2017 começa a se recuperar, ele chegou a cair a 40% do que já tinha sido anteriormente, né? E eu, até assim, sem saber exatamente, né, do que estava falando, eu dizia, olha, nós vamos nos recuperar porque onde a gente tem que chegar, a gente atingiu no passado. E não houve nenhuma peste que tenha dizimado a população brasileira esse 2017. Olha só, impressionante. Bom, 2020 tivemos essa surpresa, né? Eu que já convivi com inflação de 100%, né? Acordei um dia, o presidente da República tinha tirado 80% do dinheiro da economia. Nos deixou com 50 reais. Exato. Tudo isso aí a gente já tinha vivido. Agora, uma situação como essa, realmente não. Portas fechadas é algo que não combina com o trabalho, não combina com a produção e não combina com a vida. Não combina com a vida. Eu me lembro na minha adolescência, juventude, né, o famoso cantor, compositor Raimundo Fagner, ele tinha uma música que me marcou muito, ele dizia assim, a vida é trabalho, e sem o seu trabalho o homem não tem honra, se morre e se mata. Né? Então, tudo isso nos convida a um cenário de muita dificuldade, realmente, onde ninguém está preparado, talvez, para enfrentar essa situação. Então, tem muita coisa que a gente não sabe, né? Mas tem muita coisa que a gente sabe também. A gente sabe que já desde Sócrates, Platão, né, Aristóteles, Buda, né, essa turma toda aí da filosofia, a gente sabe que a virtude está nos meios, né? É verdade. E a gente sabe também que até hoje, né, o Dr. Marcos é perito nisso, não houve nenhum vírus, né, que a gente não possa ter enfrentado. Quando as vacinas, né, os antibióticos surgiram no mundo, nós já éramos 2 bilhões de habitantes. Né, e chegamos lá sem qualquer proteção nesse sentido. E hoje somos 7 bilhões de seres quase indestrutíveis, né? E que justamente são assim pelo fato de ter enfrentado toda essa comunidade viral e bacteriológica aí com muita capacidade. Né? Então, o ser humano foi feito para dar certo. Né? E esse vírus também é uma coisa que se sabe, ele não vai ter essa capacidade. Uma outra coisa que se sabe também é que esse ciclo ao redor do mundo, onde ele começou, ele teve lá um ciclo de mais ou menos 90 dias, entre início, pico e fim. Nós aqui já estamos há 120 dias. Pelo menos, né? 120 dias. Se fala aí que estamos em desobediência civil, né? Acho que as pessoas não sabem exatamente o que significa isso, porque eu tenho certeza que a população, pelo menos aqui de Porto Alegre, é uma população melhor possível que qualquer prefeito, administrador poderia ter, porque é uma população muito ordeira. Nós não temos uma vitrine quebrada em Porto Alegre. Né? Acho que desobediência civil talvez nós possamos ter se
essas restrições forem mais agudas ainda. A gente vê pessoas, talvez como nós, já em fila de distribuição de comida gratuita. Não são mais mendigos. Então, uma situação que, de alguma forma, nós temos que começar a superar, né? Sob pena de abrir um dia para um nada, né? Não termos para o que abrir, né? Impressionante isso. Essa questão da economia em relação ao automóvel, a comercialização do automóvel. A gente sabe, né, doutor Marcos, que o mundo todo passa por transições na parte de transporte. Tá? E uma das grandes revoluções que eu entendo que tem havido, e era uma coisa que a gente nem também estava muito preparado para isso, porque nós tínhamos o transporte público coletivo e o transporte público individual. Ou era o ônibus, aqui no caso lotações também, e aí vinham outros modais, metrô, etc. Ou então o táxi, e aí entram os aplicativos. E os aplicativos começaram, a meu juízo, a fazer com que as pessoas deixassem o carro em casa, em função do trânsito, em função do risco de um acidente, em função do próprio preço do estacionamento, e começassem a usar o aplicativo. Esse fator trouxe um problema para o setor de venda de veículos, Paulo? De uma maneira geral, né, falando assim lato sensu em termos de vendas, os aplicativos até ajudaram. Sim. Né, porque as montadoras venderam uma grande parte da sua produção para as locadoras, que, por sua vez, entregavam esses carros para os aplicativos. Né? Essa tendência de utilizar o automóvel e não ser proprietário do automóvel era uma coisa que vinha em grande desenvolvimento. E as cidades, inclusive aqui em Porto Alegre, também restringindo até a utilização de automóveis particulares. Né? É uma situação nossa aqui presente também. Isso foi mais uma coisa que a pandemia pegou de surpresa, né? E inverteu esse rumo. As pessoas hoje estão dando preferência mais para a utilização do seu carro próprio. Né? A mentalidade assim, das pessoas, de uma maneira geral, entende que aquilo é uma carapaça, né? Uma forma de proteção também, né, Paulo? A gente pensando, exatamente, sua capacidade própria de higienizar, né? Tanto que hoje, vindo para cá, inclusive, a gente nota que pese as restrições, o trânsito está praticamente normal. Né? Isso que não temos as escolas nas ruas, né? Mas nos pegou de surpresa também o fato de que a comercialização do veículo não tenha sido declarada como de essencialidade, né? E hoje a gente vive uma situação minimamente curiosa, né? Porque nós também temos oficinas mecânicas e, naturalmente, essa é uma atividade essencial, mas também é essencial uma atividade de locar veículo, né? De abastecer um veículo, de registrar um veículo, né? E tudo que envolve uma cadeia de utilização veicular, vamos chamar assim, é considerada como essencial, menos a compra do automóvel. E conseguiste, Paulo, levar essa essencialidade, essa visão do próprio setor, né? E que eu acredito também uma visão compartilhada pela própria comunidade, né, de porto-alegrenses também. Conseguiu existir um canal de diálogo para que fosse apresentado não só no aspecto, obviamente, sério, grave da queda das vendas, do desemprego do setor e tudo mais, mas também pensar justamente no processo mas nós temos lojas enormes, né, de veículos que têm um espaço físico realmente muito amplo e que podemos imaginar a possibilidade de contaminação seria absurdamente difícil, considerando o espaço. Houve esse canal de diálogo, Paulo? Inicialmente sim, né, o secretário Bruno Miragem, ele sempre foi muito cordial, muito atento, né? É um advogado também, entende de leis, mas ele fez o que pôde, né? Até um dado momento. Eu sei que a dificuldade é muito grande, ele naturalmente não decide essas questões sozinho, existem elementos jurídicos envolvidos também, mas o fato hoje é que essa atividade que a gente entende como essencial, ela está de portas fechadas, né? Ela pode ser operada sim
corrigindo por telemarketing, né? Mas nós não temos condição de entregar o carro, inclusive, na revenda. Está se acumulando, inclusive, gerando algumas dificuldades. Né? Paulo Siqueira, muito obrigado aí pela sua presença. Obrigado. Maravilhoso, maravilhoso a gente poder conversar. Vamos trazê-lo mais vezes aqui. Com certeza. Tá? Com Agradeço certeza. também a oportunidade. Tá bom, obrigado. O programa continua, esse bloco termina e continuamos logo em seguida. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Valores. Sabe aquela plaquinha que geralmente tem na recepção das empresas escrito missão, visão e valores? Significa o que ela faz e para onde a empresa está direcionando seus esforços. Os valores representam os princípios que garantem o trabalho e o crescimento, alicerçado na ética. Da mesma forma, somos movidos por missão, visão e valores. Temos várias missões na vida, como pais, filhos, sociedade, na profissão. E conforme vamos pensando, vamos formando a visão. Tudo o que pensamos ontem estamos vendo hoje. Os valores são os nossos juízes que estão sempre conosco, apontando aquilo que tem valor para nós. Se fazemos algo e nos sentimos bem, temos a certeza de que estamos alinhados com os nossos valores. Da mesma forma, se ao fazer algo e sentimos algum mal-estar, quer dizer que estamos desalinhados conosco, fato que origina a negatividade. Ao levar uma vida alicerçada em valores, os sentimentos serão sempre positivos e nos manteremos em harmonia. Para esses tempos de mudanças e incertezas, os valores são fundamentais, pois se não houver algo imutável dentro de nós que garanta a nossa integridade, não conseguiremos viver em plenitude física e emocional. Uma boa semana. Muito bem, no encerramento do programa desta semana, nós estamos recebendo aqui a nossa jornalista, cientista política, ativista e uma das mulheres assim que mais nos orgulham de ter como colegas e uma mulher que é representante do sexo feminino, que mostra que a mulher realmente pode, a mulher tem competência, a mulher tem que se estabelecer porque ela faz a diferença. Fernanda Bart, que bom te ver. Que bom estar aqui de novo. Muito obrigada. Fernanda, me diz uma coisa, as últimas ações aí do governo do estado, como é que tu está vendo? Bom, além da ridícula classificação de bandeiras que ele colocou no nosso estado, né, obrigando diversos municípios a fechar as portas sem ter motivo real para isso, né? Uma classificação generalizante que, além de tudo, ainda generaliza a pobreza e a miséria no estado inteiro do Rio Grande do Sul. E é com muita alegria que eu vejo cada vez mais prefeitos se rebelando contra isso e mostrando que não há motivo para manter os seus negócios, o seu comércio fechados. A gente vai ter, e eu insisto em repetir, dizendo isso, já falamos sobre isso no programa outras vezes, que nós vamos ter mais vítimas do desemprego, da depressão e do suicídio do que do próprio Covid em muitos desses estados. E, em segundo lugar, a reforma tributária proposta pelo governador Eduardo Leite, que diz reforma tributária só tem o nome. Porque, na verdade, essa reforma ela é aumento de impostos de A a Z. Ela aumenta a alíquota de CMS em diversos setores, inclusive alguns ela vai terminar por botar uma pá de cal em cima e mandar de vez embora do Rio Grande do Sul, como o setor dos vinhos gaúchos, né, que vai ter um aumento de mais de 28% na questão do ICMS. Então, gente, é impossível que a gente consiga conviver num estado como o Rio Grande do Sul, onde a gente já tem um custo de produção altíssimo, onde a gente já tem um dos maiores ICMS do país, onde a gente tem a questão geográfica que nos limita, onde a gente está no meio de um Mercosul que deveria ter sido bom, mas que não mostrou até hoje ao que veio, né? Com portos que não funcionam a contento. Ou seja, um grande problema para quem produz aqui, as nossas estradas em má conservação, o nosso aeroporto que nunca chega a ficar pronto, a reforma, agora a gente teve ainda toda essa crise da pandemia, isso afeta, né, as obras de ampliação do aeroporto Salgado Filho.
E aí a gente vem com um governador que, ao invés de ter um olhar para o desenvolvimento econômico, uma sensibilidade, uma empatia, vem propor aumento de impostos, né? E ainda sai por aí criticando e ofendendo mulheres líderes como a Simone Leite da Federação, por ela expor ele e mostrar claramente para todo mundo que a reforma tributária é apenas aumento de imposto, né? Aliás, antes do Vilmar, falasse a questão de ofender mulheres, isso não é coisa incomum no atual governador do Rio Grande do Sul. Na campanha eleitoral, lembra o que ele fez com o oponente, o ex-governador? Sim, ele é muito arrogante, né? Segundo ele, o Sartori tinha que tirar a bunda da cadeira, porque era tudo questão de fluxo de caixa, né? Lá na e minha mentiu terra, demais na campanha esse lá governador, na minha terra, né? chamaríamos ele de bagaceira. E aí, Vilmar? As colocações que ele tem feito ultimamente na campanha com aquela ofensa, na verdade, ao governador Sartori, né? Ele fez também recentemente com a Roberta Coutro, Exatamente. outra jornalista competentíssima, outra pessoa também de grande conhecimento. Agora fez com a presidente da Federação, uma mulher que foi candidata a senadora da República. Imagina se é o Bolsonaro que faz isso, a mídia inteira cai em cima. Bom, aí o STF manda prender, né? O Eduardo Leite, além de ser arrogante e prepotente, mal educado e grosso, ele ainda é contra a mulher. Né? A gente vê isso com clareza. Porque com a Roberta Coutro, ele não só a ofendeu, como ele ainda foi fazer camiseta ainda tripudiou em cima do fato, achando que ia fazer marketing positivo para ele em cima da ofensa que ele tinha feito contra ela. Postou no Instagram, postou no Facebook, comemorando com uma camiseta, chamando ela de ignorante. Ele e alguns deputadozinhos, né? Algumas pessoas que, inclusive, a gente reputa assim como pessoas de grande capacidade. Eu quero ver agora como é que vai ficar, porque o Partido Progressista, que sempre foi historicamente contra o aumento de impostos, e cujo Frederico Antunes posou junto com o Eduardo Leite nessa foto tripudiando da jornalista Roberta Coutro, da advogada Roberta Coutro, ele vai ter que se posicionar em relação ao aumento de impostos. Aliás, né? Eu quero ver como é que vai ficar. Nesse aspecto que tu colocas, né, do PP, etc., como é que tu vê assim, essa situação desta proposta que vai para a Assembleia Legislativa, a relação com os deputados? Quer dizer, há uma possibilidade de passar isto? Eu tenho falado muito com deputados e quase todos são contra essa reforma fake, né, de reforma tributária. Por exemplo, a gente recentemente fez a live com o Sérgio Turra, que é do PP, que é completamente contra. Né? E por isso que eu provoco aqui o Frederico Antunes, que já representa uma região debilitada do Estado por causa do custo RS e da diferença de ICMS na fronteira. Né? Como é que ele vai se posicionar em relação a isso? Frederico Antunes é lá de Uruguaiana. Exatamente. Né? Olha, minha terra, por favor, vamos aprender a votar, né? Vamos votar em gente que tenha dignidade, pelo menos, para nos representar bem na fronteira. Não, a gente espera que o Frederico tome uma atitude contra o aumento de impostos, né? Mantendo a coerência da vida política dele. Mas eu ouvi falar que a bancada esquerdista estaria mais ou menos apoiando o governador. Isso é verdade? Eu não acredito nisso. É um suicídio também, não é? Eu não acredito. Se vocês verem a lista, e até é interessante fazer um programa só sobre isso, a lista de produtos que terão aumento de ICMS, ele vai estar simplesmente terminando de fechar a economia do Rio Grande do Sul. Nós vamos estar exportando mais do que nunca empresas para o Paraguai, para o Uruguai e para Santa Catarina, né? Já estão saindo. A Pirelli, por exemplo, a Mercado Livre, uma porção de empresas que nem querem saber do nosso Estado. A Mercado Livre a gente sabe, né, que tem interesses de patrocinadores da campanha do Eduardo Leite que são conflitantes em relação. Patrocinadores familiares, né? Esse é um problema muito sério. Mas, Fernanda, outra coisa é a seguinte, como é que tu está vendo aí essa questão do coronavírus, a administração disso? Péssima. Péssima. Eu digo que, assim, quando o Gaúcho nasceu, ele tirou uma ficha dupla de azar com governante e representante político. Né? Porque eu vou contar para vocês, a capital não consegue ter um prefeito decente e o governo do estado é uma sucessão de incompetências. O que eu tenho visto de gente arrependida de ter votado no governador Eduardo Leite, que, assim, lastima não ter votado no Sartori, que pelo menos não mentia na campanha, né? Porque a gente tem testes em massa para serem feitos, testar a população, isolar os casos que têm contaminação, assintomáticos e sintomáticos, proteger a população de risco e liberar os outros, porque a vida continua.
a vida segue. Né? O que a gente não pode é cavar um buraco que não tem mais fundo e quebrar definitivamente o estado do Rio Grande do Sul, que todos sabemos que já vinha com grandes dificuldades financeiras. Só tem uma palavra para isso: incompetência de gestão. O Ministério Público fez uma reunião com as 27 associações de municípios do Rio Grande do Sul. Essa reunião, justamente para tratar dessas questões econômicas, etc. Quer dizer, na verdade, ele está funcionando como um algodão entre os cristais. Tu acha que isso aí vai ter algum resultado positivo em relação à harmonia entre os prefeitos e o governador? Porque hoje existe uma desarmonia, não é? Acho difícil. Acho difícil, ainda mais porque o governador ele não se responsabiliza pelo mal que está sendo feito. Né? Ele está sempre tentando passar a responsabilidade dele para outros, para cima, quando não é. A questão, claramente, o Supremo Tribunal Federal retirou poderes do presidente da República e delegou todo o poder aos prefeitos e governadores em relação ao que deveria ser feito em relação à pandemia. Ou seja, as atitudes tomadas aqui são de responsabilidade do governador Eduardo Leite e dos prefeitos. E, infelizmente, os prefeitos têm uma péssima representação na FAMURS hoje, que fez questão de não deixar que os prefeitos tomassem para si a responsabilidade sobre a bandeira e o tratamento do Covid nos seus municípios, deixando com que o governador continuasse mandando como bem entendesse, né? Para a nossa infelicidade. Fernanda, obrigado. Exatamente. Vamos fazer trazer esses dados econômicos no próximo programa, né? Vamos falar só sobre aumento de ICMS. Isso vai ser uma espada... Só mais uma coisinha. Fazer com que as pessoas que têm um carro com 40 anos de uso paguem IPVA, ou seja, não pagavam mais, porque era só até os 20 anos. Então, gente que talvez esteja 5, 6, 10 anos sem pagar IPVA, volte a pagar IPVA, é simplesmente taxar as pessoas que menos têm condições. É uma crueldade. Obrigado, Fernanda, pela tua presença. Eu que agradeço. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Um abraço, uma boa semana, até a semana que vem. Até lá.